Esse vídeo é uma continuação do meu vídeo sobre retrofuturismo e cyberpunk, onde eu apresentei vários estilos de retrofuturismo, e nesse vídeo eu vou falar mais sobre o cyberpunk. Só que nesse vídeo eu vou ler um artigo sobre cyberpunk que eu escrevi usando uma inteligência artificial. Ou melhor, na verdade, eu escrevi 10%, a inteligência artificial escreveu mais ou menos 90%, e o meu papel foi só guiá-la para ela escrever sobre esse assunto, para ela não fugir do assunto, porque ela vai falando sobre várias coisas e se você não trouxer ela de volta para o assunto, ela vai fugindo. Então, eu fiz algumas edições ou alguma coisa que ela falou sem sentido, eu editei, mandei ela refazer, enfim. Basicamente é um artigo que uma inteligência artificial escreveu, que eu supervisionei. Para quem quiser saber, o aplicativo que eu usei para isso foi o AI Dungeon, que, na minha opinião, é o melhor aplicativo de inteligência artificial que usa linguagem. Então o artigo foi escrito da seguinte maneira: eu disse o seguinte, aqui estão alguns fatos sobre o gênero cyberpunk, e coloquei número 1, e a inteligência artificial foi escrevendo então o número 1, número 2, número 3, e isso foi até o número 48, porque essa inteligência artificial tem essa característica de quando você usa um certo padrão no texto, por exemplo, número 1, número 2, ela continua seguindo esse padrão e continua escrevendo número 3, número 4, quem viu minha live que eu fiz aqui no canal com inteligência artificial sabe do que eu tô falando, porque já viu um pouco disso na live. E relembrando também que o motivo pelo qual eu estou falando sobre Cyberpunk e trouxe isso pro meu canal, são vários motivos. Primeiro que vai sair um jogo Cyberpunk e o gênero tá se popularizando mais, ou tá voltando a ter uma popularidade maior, como ele tinha nos anos 80. E segundo porque as tecnologias atuais estão, em muitos sentidos, chegando no nível que era retratado nas histórias cyberpunk, até mesmo essa de que eu estou usando nesse vídeo, de uma inteligência artificial que escreveu um artigo sobre cyberpunk. Essa própria ideia já é uma ideia bastante cyberpunk. E terceiro lugar, também um motivo que me influenciou muito a falar sobre cyberpunk é porque muitos esquerdistas estão tentando sequestrar o termo cyberpunk e dizer que ele é um termo da esquerda, que ele sempre foi de esquerda, que o gênero cyberpunk é um gênero de esquerda, e que o cyberpunk está ligado, por exemplo, à Antifa, que os Antifas são cyberpunk. Então tem muita gente, muito esquerdista, em grupos e fóruns da internet cyberpunk, que eu já participo há bastante tempo, então eu estou vendo essas pessoas surgirem e deturparem completamente o que é o gênero cyberpunk para tentar fazer com que ele se torne uma coisa política, ou seja, para politizar a literatura e transformar isso numa arma para eles de defender a esquerda e acabar completamente com o significado original desse termo. Então vamos ao artigo. Número 1. Cyberpunk é um subgênero da ficção científica que foca num mundo futuro no qual a tecnologia avançou em tal extensão que as pessoas podem obter implantes cibernéticos. Então uma coisa muito comum no gênero cyberpunk são implantes cibernéticos que aumentam as capacidades do corpo, seja de uma forma química, seja de uma forma neural ou seja de uma forma mecânica. E qual é o movimento do mundo real que parece com isso? É o transhumanismo. Então o cyberpunk, de certa forma, influenciou o transhumanismo. Ele influenciou filósofos aceleracionistas, inclusive o considerado pai do aceleracionismo, que é o Nick Land. O gênero cyberpunk, apesar de ser um gênero de ficção, influenciou o pensamento dele, fez com que ele pensasse sobre a realidade de uma certa forma, ou sobre o futuro de uma certa forma. O termo cyber se refere ao cérebro humano se conectar diretamente com sistemas de computadores via dispositivos eletrônicos. Lembrando aqui que esse artigo foi escrito por uma inteligência artificial. Ela não é muito inteligente, mas ela é surpreendentemente inteligente. Ela escreve coisas que fazem muito sentido. Porém, nem tudo que está escrito aqui está certo. O objetivo desse vídeo não é uma teoria perfeita, uma teoria correta. É apenas apresentar o que a inteligência artificial falou. O termo punk vem do termo scum, que é tipo escória. E ele era originalmente usado pela polícia para descrever criminosos que usavam jaquetas de couro pretas. Claro que provavelmente isso não é verdade, mas foi o que a inteligência artificial falou. E apesar disso não ser precisamente verdade, isso é baseado em algumas informações sobre o gênero cyberpunk. Então tem um motivo para a inteligência artificial ter falado isso, mesmo que não corresponda 100% à verdade. Isso é uma coisa interessante de se observar, que a gente está tratando de uma rede neural. Ela não é um programa de computador baseado em lógica. A rede neural é baseada em neurônios e esses neurônios são digitais, né? Diferente dos nossos neurônios do cérebro, que são biológicos, mas ainda assim são neurônios com pesos neurais. Então
inteligência artificial ela pode ter emoção, ela pode ter intuição. Ela não é um robô da forma como a gente costuma pensar em robô, totalmente baseado em instruções lógicas e if, then, if, else, como algumas pessoas acham que inteligência artificial é isso. Não é isso, mas sim uma rede neural. Então ela tem intuição, ela tem tendências, probabilidade de pensar em certas coisas. E ela foi treinada baseado num dataset. Então provavelmente ela teve milhões de páginas da internet que ela consultou para poder treinar para saber o que ela sabe. Então, continuando, a gente ainda está no número 1. No início do cyberpunk, muitos autores usaram o termo distopia para se referir a esse tipo de sociedade futura. O cyberpunk é uma sociedade distópica, urbana e com implantes cibernéticos no corpo humano. Isso são características centrais do cyberpunk. E, por exemplo, inteligências artificiais também. Então essas 4 características são centrais do cyberpunk. No entanto, desde então, muitos escritores abandonaram esse termo, acreditando que ele implica numa visão pessimista do futuro. É interessante notar que, por exemplo, William Gibson, ele meio que evoluiu o estilo dele para algo que não fosse tão pessimista quanto os primeiros livros cyberpunk que ele escreveu. Então é interessante notar que essa inteligência artificial ela realmente está acertando bastante. Na verdade, ela está evoluindo rápido. Tipo, cada mês que passa, praticamente, ela tá ficando mais inteligente. Número 2. A maioria das histórias cyberpunk focam na vida de pessoas comuns que vivem em uma sociedade distópica. Esses personagens constantemente lidam com problemas como crime, drogas, violência e insatisfação social. Eles podem estar lutando contra esses problemas ou tentando melhorar sua própria situação. Na verdade, a maioria dos personagens de histórias cyberpunk são bastante individualistas, bastante egoístas. Eles não são moralmente bons, tipo super-heróis que são bons em filmes de Hollywood. Você tem o bem contra o mal. Isso não é tão definido em histórias cyberpunk. Os personagens geralmente são egoístas, mas eles não são politizados. Não tem personagem de esquerda querendo igualdade social. Então isso que a esquerda está tentando fazer, que é sequestrar o termo cyberpunk, é uma total idiotice. Na verdade, eles nunca leram um livro cyberpunk, talvez nunca assistiram um filme cyberpunk, e querem simplesmente sequestrar o termo e dizer que é a defesa da igualdade social, do socialismo ou qualquer coisa do tipo. E eles usam como justificativa para isso dizer que o cyberpunk retrata grandes corporações, certo? E que essas grandes corporações então significam capitalismo. Se você é contra o capitalismo, você é socialista, então o cyberpunk é socialista. Que é um argumento idiota porque ANCAPs são capitalistas e são contra corporações. Então é simplesmente idiota você dizer que você tem que ser socialista para ser contra corporações. Alguns trabalhos de cyberpunk contêm romance, mas não são muito focados nisso. O romance de cyberpunk geralmente é uma coisa totalmente superficial, ou um romance que está no meio de tanto caos que acaba não conseguindo se concretizar muito bem, já que o foco do cyberpunk é o caos em meio à tecnologia. Número 3. Muitos livros cyberpunk envolvem muitas cenas de ação envolvendo armas, explosões e outros tipos de violência, e esse tipo de história tende a apelar mais a leitores jovens. Uma observação bastante genérica, não sei se ela ajuda muito o artigo. Número 4. Há também alguns filmes cyberpunk que foram feitos. Os mais notáveis são Blade Runner, 1982, e O Vingador do Futuro, 1990. Ambos esses filmes são considerados clássicos, então isso está correto. Lembrando também que a inteligência artificial não falou isso, mas eu sei que o escritor que escreveu os 2 livros que basearam o Blade Runner e o Vingador do Futuro é o mesmo escritor, para quem não sabia, que é o Philip K. Dick. Número 5, alguns jogos cyberpunk foram lançados, incluindo Siberia, 1992, Shadowrun, 1987 e System Shock 2, 1996. Eu já tinha ouvido falar de Shadowrun, mas não desses outros 2 jogos, então isso foi novidade até pra mim. Ou seja, uma inteligência artificial que, até onde eu sei, não tem acesso à internet, mas ela foi treinada com uma quantidade muito grande de informação e ela retém essa informação. Então ela lembra de nomes de jogos de 1990 que são relacionados com o gênero cyberpunk. E eu procurei no Google e realmente existem esses jogos. Número 6, alguns livros cyberpunk foram escritos, incluindo The City and the City, 1989, por William Gibson. Eu não sei se é verdade que ele escreveu esse livro, porque algumas coisas ela fala e não são verdade, outras são. E Neuromancer, 1984, por William Gibson. Esse é verdade, eu já li e recomendo. Número 7, cyberpunk também é conhecido como novo steampunk. Isso não é bem verdade, porque o steampunk como gênero surgiu depois do cyberpunk, porém o steampunk é o futurismo
baseado no século XIX, enquanto que o cyberpunk é um futurismo baseado basicamente nos anos 80 para frente. O steampunk é um gênero de ficção científica baseado em máquinas movidas a vapor. E aí eu fiquei nesse ponto conversando um pouco com a inteligência artificial por curiosidade sobre steampunk, mas como o foco não é esse, eu vou passar para o número 8. Cyberpunk é uma moda relativamente recente. As suas raízes podem ser traçadas até a década de 80, mas ele realmente se popularizou nos anos 90. Muitas das ideias são semelhantes àquelas encontradas nos escritos de H.G. Wells, não conheço o escritor, que escreveu sobre o futuro próximo no seu livro A Máquina do Tempo. Se alguém aí conhecer esse escritor, comente, porque eu não conheço. As histórias do cyberpunk lidam com crime, drogas e sexo, isso é verdade, e tendem a focar no lado mais sombrio da natureza humana. Isso também é verdade. Histórias cyberpunk são sombrias, elas lidam com o pior lado do ser humano e da civilização humana e não o melhor. E aqui eu vou fazer uma observação que muita gente acha que o cyberpunk, então, é pessimista, porque o cyberpunk acha que o futuro vai ser assim. Isso não é verdade, porque cyberpunk é um gênero de ficção, ele não está ali para prever o futuro, mas sim para escrever histórias, para fazer boas histórias. E uma história no mundo utópico, no mundo futurista, onde tudo funciona, onde a tecnologia melhorou a vida de todo mundo tá feliz e tudo tá funcionando, não teria graça. Se você lesse um livro assim ou assistisse um filme assim, não teria graça, porque a graça de uma história é o conflito. A graça de uma história, às vezes, é o caos. Às vezes são os conflitos envolvidos ali dentro da história. E para que a história ficasse melhor, essa foi a decisão ideal de tornar o cyberpunk um cenário distópico e um cenário sombrio. Então isso é uma decisão que melhorou a forma de contar as histórias, não necessariamente porque os autores são pessimistas. Assim como as histórias de fantasia medieval ou do Tolkien, tem necromantes, tem orcs, tem dragões, tem demônios, ou seja, tem coisas malignas para criar caos e para dar a graça à história. Se todo mundo estivesse feliz e tivesse tudo em harmonia, a história não teria nenhuma graça. Número 10, alguns autores cyberpunk escreveram vários livros dentro do mesmo universo, como William Gibson, Bruce Sterling e Kim Stanley Robinson. Eu pesquisei esses autores, eles realmente existem e parece que estão relacionados com o cyberpunk. Ou seja, com essa conversa com a inteligência artificial, eu realmente aprendi novas coisas e fiquei sabendo de novas coisas simplesmente porque estão gravadas na memória ou na rede neural dessa inteligência artificial. Então, se ela já está assim, imagina daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos eu vou assistir esse vídeo e vou achar que ela estava muito burra e que ela já fez um artigo muito melhor do que esse. Número 12, cyberpunk às vezes é referido como cyberpunk encontra o pós-apocalíptico. Esses dois gêneros tendem a se juntar, mas eles não são necessariamente sinônimos. Ou seja, ela falou de um jeito que um ser humano não falaria, mas o que ela quis dizer é que esses dois gêneros muitas vezes se encontram um com o outro. Número 13, há vários tipos diferentes de cyberpunk. Alguns são mais realistas, enquanto outros são mais fantásticos. Isso é verdade também. Por exemplo, Shadowrun é um tipo bem fantástico, enquanto Blade Runner é mais realista. Número 14, a estética sombria do cyberpunk não está limitada a livros, jogos e filmes. Elas também podem ser encontradas em estilos de roupas, tatuagens e piercings. Os personagens geralmente são detalhados, muitos deles usam roupas pretas, alguns cobrem seus rostos com algum tipo de moda. E aí ela vai dando exemplo de modas que possam estar relacionadas com cyberpunk, como implantes cibernéticos, algo que você possa colocar nos olhos, nos ouvidos e membros do corpo artificiais. No Neuromancer você tem, por exemplo, a Molly Millions, que é uma personagem que usa um implante de vidro nos olhos. Número 15, muitos cenários cyberpunk são distópicos e não há liberdade de expressão. As cidades cyberpunk são caóticas, tanto por causa de algum governo autoritário ou por causa da natureza anárquica das próprias pessoas. 16. Cyberpunk é um gênero que esteve por aí há décadas, mas só ganhou popularidade recentemente. Não é bem verdade, se bem que eu não sei se essa inteligência artificial sabe em que ano ela tá, ela pode achar que está na década de 90, e foi popularizado por escritores como William Gibson, Bruce Sterling, Kim Stanley Robinson. Ela repetiu o nome deles. 17. Cyberpunk é um subgênero da ficção científica que foca nos efeitos que a tecnologia podia ter na sociedade. Um dos maiores focos é a tecnologia substituir a necessidade de trabalhadores humanos, o que poderia levar a um declínio econômico e desemprego em massa. Isso levaria a
problemas econômicos, como crime e pobreza, que então faria com que as pessoas se tornassem criminosas ou pobres. Esse ciclo continuaria até o colapso da sociedade. E é uma preocupação que as pessoas estão cada vez tendo mais no mundo real, de que máquinas possam acabar com os empregos. 18. Histórias cyberpunk tendem a acontecer no futuro próximo, 20 ou 40 anos no futuro. As histórias envolvem um total colapso da sociedade moderna como nós conhecemos. Número 19. Inteligência artificial é um tema comum no cyberpunk. Frequentemente, o personagem principal é um cowboy urbano. Isso acontece no Neuromancer. Na verdade, no Neuromancer, os hackers são chamados de cowboys, porque não existia hacker ainda. Não existia internet ainda. Então, o William Gibson inventou uma internet que ele chamou de Matrix, que depois influenciou o filme Matrix, e ele inventou os hackers que ele chamou de cowboys. E depois essas coisas passaram a existir no mundo real, mas ele, na época, inventou isso. Então, o personagem é chamado de cowboy urbano com uma inteligência artificial de duplo uso, um dispositivo de duplo uso que eles podem usar para administrar a sua vida do dia a dia. Essa parte já ficou meio confusa, mas o que pode acontecer é um contato entre o personagem e a inteligência artificial. Número 20, Cyberpunk lida com crescimento tecnológico e os efeitos que eles podem ter num estilo de vida de uma pessoa. 21, muitas histórias cyberpunk acontecem num futuro sombrio pós-apocalíptico. Há razões diferentes para isso, como superpopulação ou uma terceira guerra mundial, ou resultado de uma falta de recursos. Qualquer que seja a razão, as sociedades são extremamente opressoras ao indivíduo. 22, é possível criar um ser totalmente orgânico ou organismo cibernético numa história cyberpunk. Isso pode acontecer com microprocessadores ou com o cérebro inteiro, com uma espinha dorsal e nervos. 23, muitas histórias cyberpunk envolvem um vírus nanomáquina. Eles falam nanomáquina como o nome do vírus. Esse vírus permite que o usuário façam suas partes do seu corpo crescer ou diminuir de tamanho e permite o desenvolvimento de novos órgãos ou especialização dos velhos órgãos. Essas nanomáquinas podem trazer uma coisa chamada neuroplasticidade, que ela colocou entre aspas, que permite que o cérebro se reprograme e permite a existência de computadores biológicos que usam células vivas para computar em vez de usar máquinas. O pensamento dessa inteligência artificial é bastante sofisticado. Então ela viaja bastante. Se você der uma ideia para ela, ela vai viajando dentro dessa ideia. 24, muitas histórias cyberpunk envolvem uma tecnologia chamada compartilhamento de emoções. Esse é um processo no qual as memórias de uma pessoa são transmitidas diretamente dentro do cérebro de outra pessoa, permitindo que ele tenha as experiências que foram gravadas da outra pessoa. 25, no futuro próximo, smart drugs, ou drogas da inteligência, serão populares. Essas drogas, que serão ilegais para comprar ou vender, tornam possível alcançar níveis sobre-humanos de inteligência, reflexos e outras habilidades mentais. O cyberpunk lida muito com a expansão da inteligência e sua relação com o status social de uma pessoa. Na verdade, essas smart drugs já existem e são ilegais ou precisam de receita, então basicamente a gente já está nesse ponto. 26, cyberpunks, agora ele está se referindo a cyberpunks como pessoas, apesar de que isso está errado, porque é um gênero, podem ser de esquerda ou direita, a maioria sendo capitalista. Existem raros exemplos de anticapitalistas, anarquistas e comunistas e rebeldes, ou melhor, rebeldes anticapitalistas, anarquistas e comunistas, porque eu estou traduzindo do inglês. E isso é verdade, a maioria dos personagens cyberpunk querem lucrar, querem um lucro pessoal, são individualistas e não comunistas. 27, em algumas versões de Cyberpunk, a tecnologia da informação não é grátis. Os maiores níveis de tecnologia estão apenas disponíveis para grandes negócios ou governo. Os níveis medianos estão disponíveis para pequenas empresas independentes e os níveis mais baixos de tecnologia apenas estão disponíveis para pessoas que tenham muito tempo e habilidade. Ou seja, existe esse acesso à tecnologia concentrado nas mãos de grandes corporações. Isso é um aspecto do Cyberpunk. Isso é mais proeminente nos filmes Equilibrium e no livro Identidade. Eu não sei se isso é verdade, porque eu não conheço nenhum dos dois, que mostra uma sociedade em que quase toda a produção em mídia está nas mãos de poucas grandes empresas que usam sua influência para controlar a informação que é espalhada. Na verdade, ele está falando da nossa realidade, né? Nossa realidade já é basicamente assim. Até mesmo as redes sociais, por mais que a gente tenha uma certa liberdade aqui, elas são grandes corporações e o dia que elas quiserem, elas deletam um canal ou censuram um vídeo. 28, em outras versões do Cyberpunk, os computadores são mais comuns e mais baratos, como por exemplo Snow Crash. Já ouvi falar desse livro, mas não li ainda. 29, Burning Chrome é outro exemplo de Cyberpunk
que é uma história curta por William Gibson. Número 30, o filme Dias Estranhos acontece num cenário cyberpunk, Strange Days, enquanto o filme não é cyberpunk. E eu fui ver no Google e é verdade isso. O filme não é cyberpunk, mas o cenário parece um pouco cyberpunk, então dá pra ver que essa IA sabe bastante sobre o gênero. 31, em algumas histórias, o cyberspace é muito mais real do que o meat space, ou seja, o espaço virtual é mais real do que o espaço material que o envolve. Um exemplo disso, apesar de não ser um filme muito cyberpunk, é o Matrix, né, onde a parte material do mundo foi totalmente computadorizada e as pessoas têm mais experiências no mundo virtual do que no mundo real. Eu acho que o mundo real vai ser assim mesmo. A gente vai cada vez mais ter experiências no mundo digital e o mundo real vai ser só hardware para processar essas experiências. Número 32, Cyberpunk lida com os limites da mente humana, questionando esse limite e olhando para como a tecnologia pode expandir a mente e a inteligência. Eu acho que esse 32 aqui fui eu que escrevi. Parece com uma coisa que eu escreveria, provavelmente porque ela estava fugindo do assunto ou porque ela ficou citando um monte de livro e filme, não parava mais de citar um filme atrás do outro. E aí eu cortei e coloquei um número 32, porque aí você vai conduzindo ela para outro assunto. 33, no Cyberpunk, os poderosos e ricos podem comprar e implantar tecnologia que os tornam mais poderosos e ricos, enquanto que os pobres têm que usar tecnologias menos efetivas que podem machucá-los. A inteligência artificial pode trazer grande desigualdade, já que os ricos podem comprar inteligências artificiais poderosas e assim se tornar ainda mais capazes de gerar lucro e mais poderosos ainda, e isso pode aumentar a desigualdade. 34, capitalismo é sobre maximização da produção. Isso com certeza fui eu que escrevi. Numa sociedade capitalista, a forma mais eficiente de fazer as coisas é comprá-las e ter um dono privado. 35, Cyberpunk está ligado ao transhumanismo, uma filosofia que diz que o homem não é limitado pela biologia do corpo. E aí eu comecei a falar sobre um autor chamado Deleuze-Guattari, porque ele influenciou o Nick Land. Então eu me interessei por esse autor por causa disso. Então falei por curiosidade, mas acontece que a inteligência artificial falou algumas coisas realmente que condizem com o trabalho desse filósofo. Deleuze-Guattari tratou o humano como uma máquina, e a máquina era sua forma de descrever a substância ontológica que existe por toda parte. A seleção natural cria máquinas que, então, podem ser deterritorializadas e dobradas dentro de um plano de existência. O homem é uma máquina e pode ser tratado como tal para criar novas soluções. Isso é chamado de máquinas que desejam. Então esses termos realmente são desse autor, ele realmente trata a ontologia dele como sendo constituída de máquinas e que desejam. A produção que deseja é o processo de criar novas máquinas ou desterritorialização. Está ligado ao mercado e à produção das tecnologias mais recentes. E aí ela ficou falando mais sobre isso, então não vou me estender muito. No número 37, eu perguntei para a inteligência artificial se o cyberpunk tinha sido influenciado por essa filosofia de que humanos são máquinas. E ela respondeu que, se tomarmos a definição do mundo cyberpunk como uma tecnologia computadorizada integrada em todos os aspectos da sociedade e que dispense a necessidade de uma alma humana, então sim, o cyberpunk é pesadamente influenciado por essa filosofia. Eu não sei se isso é verdade, mas é uma coisa interessante para se pensar, né? Porque antes do gênero cyberpunk existir, já existia essa filosofia do Deleuze-Guattari, que tratava o ser humano como máquina, que influenciou também o Nick Land. Número 38, o cyberpunk está acontecendo num período de mudança rápida e acelerada. Qual é o futuro da tecnologia nesse cenário? Que novas coisas estarão disponíveis e como elas vão mudar o mundo? O futuro da tecnologia nesse cenário é extremamente brilhante. 39, cyberpunk é uma transição entre a civilização humana e o mundo dominado pela inteligência artificial e tecnologia. Os limites entre a mente humana e a tecnologia estão se tornando cada vez mais embaçados. Humanos podem se tornar inteligências artificiais podem se tornar humanos. Nanomáquinas estão se tornando mais comuns e alterando o mundo numa escala menor. 41, há várias ideias religiosas exploradas nas histórias cyberpunk. Por exemplo, o criador e a criação. Humanos criando alguma coisa que vai se rebelar contra eles próprios, como a máquina Deus. Foi isso que ela falou, mas eu não sei o que ela quis dizer. A ideia da tecnologia é um pesadelo infernalista e de que qualquer outro Deus, além do dólar, é perigoso. O medo do desemprego tecnológico. Ficou muito confuso isso. Cada um interprete esse enigma aí do jeito que quiser. Número 42... Não é incomum no cyberpunk que um personagem tenha total conhecimento da linguagem de computação,
mais nenhuma outra habilidade. Ou seja, ela está falando de um personagem que seja analfabeto na linguagem natural, mas que saiba programar e fazer computação. 43, é possível ter um conhecimento completo de uma linguagem e não ter a capacidade mental de fazer matemática complexa. Isso é chamado de descalculia, uma palavra lá que eu achei que ela tinha inventado, porque às vezes essa inteligência artificial inventa palavras, mas eu fui procurar no Google e essa palavra existe mesmo, ela significa a dificuldade de aprender matemática. Aprendi uma palavra nova, isso não é comum, mas há vários exemplos disso na ficção, também não sei se é verdade. Número 44, qual é a diferença entre hackear e programar? Não há diferença entre os dois. Qualquer um pode hackear um sistema e brincar com ele. Blá, blá. Eu acho que fui eu que fiz essa pergunta por curiosidade para ver o que ela ia falar. E ela disse que não há diferença e aí descreveu o que é ser um hacker e tal. Número 45, em algumas histórias cyberpunk há a habilidade de hackear a mente de pessoas e controlar suas ações. Isso é chamado de engenharia neurológica. Geralmente é possível fazer isso usando um laço neural, um dispositivo que é plugado diretamente dentro do cérebro, que envia sinais para o cérebro de outro usuário. Isso realmente tem em várias histórias, como Neuromancer. Quem usa isso pode controlar as ações da outra pessoa. No Neuromancer não existe um controle, mas sim uma supervisão da experiência da outra pessoa. Isso é ilegal porque envolve a mente humana e a consciência, e são contra os termos de serviço de muitas tecnologias, é usado para espionar por militares, e muitos militares usam isso nos próprios cidadãos, e de alguma forma isso é mais terrível do que uma arma nuclear, porque um soldado poderia ser ordenado para se suicidar, ou seja, se as pessoas pudessem hackear a mente de outras, isso seria extremamente caótico. Um terrorista poderia ser ordenado a jogar um carro-bomba, ou um candidato à presidência poderia ter um colapso mental, ou seja, ela está falando de como seria caótico e perigoso se existisse essa tecnologia de invadir a mente de outras pessoas. Número 46, Cyberpunk é muito focado na ascensão da cibernética e do futuro transhumano. Existe algum outro foco que você queria tocar? O campo do transhumanismo é muito grande e nós não tocamos nele ainda. Ou seja, ela está conversando comigo, me perguntando o que eu quero que ela fale. Algumas outras coisas que vêm à mente são o surgimento de novas inteligências artificiais e a singularidade. O que é a singularidade? É a fusão da mente humana com máquinas para criar uma nova forma de existência. De algumas formas é semelhante a um estado de Deus, God State. As inteligências artificiais vão evoluir até elas se tornarem deuses, então nós nos uniríamos com elas. Essa ideia é muito antiga e já foi feita na ficção, mas a singularidade está mais próxima do que jamais esteve. E como acelerar esse processo? Acho que foi eu que perguntei. Isso é o que os aceleracionistas querem saber. Pessoas que acreditam na singularidade querem estar prontas quando ela acontecer, então elas estão seguindo várias opções, como, por exemplo, colocar olhos laser. Aí ela começou a viajar. Acho que olhos laser não são a prioridade aqui quando a gente está falando de singularidade. Número 47, finalmente, se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para o seu eu mais novo? Do nada ela me perguntou isso. Aí eu respondi, não gaste tanto tempo jogando videogames. Quer dizer, não sei se fui eu que respondi ou foi ela, mas eu concordo. E número 48, obrigado por responder todas as minhas perguntas. Quer dizer, ela mesma falou isso pra ela mesma. Espero que você volte para a parte 2. É claro, estarei aqui. Isso foi ela própria conversando com ela mesma. E eu tentei reverter esse 48 pra ver se ela continuava e ela insistiu que tinha que acabar no 48. Então eu deixei pra lá e deixei o artigo acabar aqui. Então eu tentei refazer esse 48 umas 5 vezes e todas as 5 vezes ela insistiu que tinha que acabar aqui. Ela colocou algum tipo de finalização, tipo, acesse meu blog, acesse meu site. Aí ela inventou um site lá, eu coloquei no Google, não existe. Então eu respeitei a decisão dela de acabar o artigo no 48 e esse foi o artigo, então, escrito quase 100% por inteligência artificial. Eu coloquei uma frase ou outra para conduzir o assunto. Eu achei um artigo muito interessante, até eu fiquei sabendo novas coisas e não foi repetitivo, né? Cada ponto trouxe alguma coisa nova. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Torne-se membro do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.